Amém, gente. Vamos lá, a palavra dessa manhã, que carrega o tema cancelado por Deus, não justificado, sem mérito, sem barganha, sem escape, só graça de Deus. A primeira sessão importante de Romanos, para quem nos visita, nós estamos numa série no livro de Romanos, e nós observamos ao longo das semanas que a primeira sessão ela vai tratar da importância da necessidade da justificação, da justiça de Deus, do capítulo 1 ali até o capítulo 3, versículo 20, que nós ouvimos uma palavra na semana passada. Isso prova que as pessoas elas não têm possibilidade de obter justiça por conta própria. E aí na segunda sessão principal, vamos dizer assim, de Romanos, vai falar da imputação da justiça de Deus, que é exatamente no versículo 21 do capítulo 3, que nós vamos estar começando hoje, e vai até o versículo 21 do capítulo 5. Vai falar sobre essa imputação, como ela vem até nós, como essa justiça vem até nós, ou seja, como um presente gracioso de Deus. Então nós recebemos a justiça de Deus, que resulta em uma posição correta com Deus pela fé. Então a primeira divisão principal da epístola, ela forma um poderoso argumento negativo para a segunda. E foi evidentemente assim, já que o homem ele é um pecador, sem ajuda em si mesmo e nenhuma na lei, o que lhe resta a não ser olhar para a misericórdia de Deus? Em um tribunal de justiça, é somente depois que toda a defesa ali falhou e a própria lei foi demonstrada ser quebrada, que é somente nesse momento que o recurso é feito ao juiz por sua clemência, por sua misericórdia. E a epístola, ela nos leva exatamente a esse ponto. O resumo da pregação de hoje, basicamente, assim, em uma frase eu poderia dizer: como Deus resolveu o que você nunca conseguiria. Vamos ler o texto? Grandes teólogos, gente, assim, principalmente período pós-reforma, eles vêm falando do valor dessa porção que nós vamos abordar aqui essa manhã e a necessidade de uma compreensão profunda dessa palavra ali, desse termo, justificado, o que significa a justificação, o que é essa justiça de Deus que é imputada a nós, como isso é feito. Isso muda completamente a nossa visão do cristianismo. Muita gente se identifica até com a religião cristã e tudo mais, porém não faz ideia do significado disso. E por isso vivem vidas muitas vezes legalistas, vivem vidas como se elas estivessem conquistando algo em que, na verdade, nós não temos capacidade alguma de conquistar. Então, essa é a importância desse texto, e por isso ali na Reforma Protestante a gente vê Lutero, Calvino, alguns que vieram posteriormente também, tratando essa porção aqui como algo essencial ao Evangelho. Então, vamos ver no capítulo 3 de Romanos, do versículo 21 até o versículo 26. Aqui na NAA o tema é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Diz assim a palavra: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé,
Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Paulo, ele começa aqui, então, explicando o conceito desse termo justificação. E já vou iniciar aqui pegando emprestado uma analogia de Tim Keller, onde ele diz que a justiça ela é um registro validador de desempenho que abre portas. Quando você procura um emprego, manda um currículo para uma empresa, ele contém todas as experiências e habilidades que o tornam digno do cargo. Pelo menos assim você espera. E você então envia e diz: analisem meu currículo, aceite-me. Seu relatório não tem nada que o desqualifique para aquele emprego, mas contém tudo o que o qualifica para ele. Assim você espera. Toda religião e toda cultura acredita que o mesmo acontece com Deus. Não se trata de um registro vocacional, mas de um registro moral ou espiritual. Você apresenta seu registro de desempenho e, se ele for bom o suficiente, você será considerado digno da vida com Deus e será aceito. Fora do Evangelho, nós temos de desenvolver uma justiça e oferecê-la a Deus para que Ele possa nos aceitar, né? Cheios de esperança e ansiedade, muitas vezes, como quem envia um currículo buscando por emprego, dizendo: aceite-me, aceite-me. O Evangelho, no entanto, ele diz que Deus desenvolveu uma justiça perfeita, que ele oferece a nós e por ela nós somos aceitos. Essa é a singularidade do evangelho cristão, meus irmãos. Ele inverte o que cada religião e cosmovisão e até cada coração humano acredita. Abre o slide 1, por favor, Bruno. Eu vou resumir essa analogia do Tim Keller para vocês em uma frase. Toda religião funciona como um currículo que você envia a Deus esperando ser aprovado. O Evangelho é Deus enviando o currículo perfeito de Cristo para você e te declarando o aprovado. Vamos ler o texto, vamos observar como o apóstolo nos comunica isso através dessa porção que nós vamos meditar essa manhã. No versículo 21 ele fala: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Como a Nath encerrou aqui na semana passada a palavra, o início do versículo 21 tem essa palavrinha ali, esse mas, que aponta para o dia em que a história mudou, né? Essa palavra aponta para o dia que a história mudou definitivamente. Nós tínhamos um problema grave, o pecado. E a lei não resolvia o nosso problema, porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Mas esse mas aí muda o jogo, muda completamente o cenário. Nos tira dos bancos ali, do banco dos réus e nos leva à mesa da graça. Essa palavra. A frase "a justiça de Deus" aqui se refere ao método de Deus trazer as pessoas para um relacionamento correto consigo mesmo. A justiça de Deus se manifestou, está dizendo ali. Ou seja, ela foi revelada através da vinda e do ministério de Jesus Cristo. Jesus revelou a justiça de Deus de forma mais clara e poderosa do que havia sido revelada anteriormente. E aí, seguindo para o versículo 22, o apóstolo vai dizer: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E Paulo, ele é extremamente preciso. Mais uma vez, a justiça é de quem, gente, ali? A justiça é de Deus. Ela vem mediante a fé. E o objeto da fé, prestem atenção nisso, é Jesus Cristo. Ele não está dizendo que somos salvos por causa da nossa fé, como se fosse uma contribuição meritória. Se fosse assim, a fé seria uma obra. E não é. E se fosse uma obra, haveria mérito humano envolvido. Mas na lógica reformada da soteriologia, a fé, ela não é causa meritória, é instrumento. A fé, ela recebe o que Deus concede. Ela começa em Deus e termina em Deus. Abre o slide 2, por favor. Hernán Dias Lopes, ele traz uma citação bem interessante. Ele diz assim: a justificação é um ato divino e não uma obra humana. Acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo. É feita fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nosso coração. Isso vai ficar mais claro à medida em que nós formos avançando aqui na palavra. Vou fazer uma analogia. Pense em José, motorista da Uber, motorista de aplicativo, no Rio de Janeiro. Para ficar melhor, né? Ele dirige um carro antigo, desconfortável, mal cuidado. Tá olhando para quem, Luiz? Pensei que estava olhando para algum Uber aqui, não. Ah, tá. Não, entendi. Agora eu entendi. Esse José aqui, motorista de Uber, ele recebe constantemente avaliações ruins. Está desanimado, sem perspectiva, sem reconhecimento. Num determinado dia, entra no seu carro o filho de um grande empresário, filho do dono de uma nova concessionária da BYD. Ao invés de desprezar José, ele se compadece dele. Esse filho do empresário, como diretor da empresa, ele possuía um benefício reservado para quem cumprisse perfeitamente as 613 exigências do manual da empresa. Mas ninguém jamais cumpriu, só ele mesmo. Então, por liberalidade, ele mesmo escolhia algumas pessoas para presentear. E nesse dia, ele resolveu presentear José, que nem era funcionário da empresa. Ele entrega a José um vale que concede 100% de desconto em um carro 0 quilômetro. E de maneira sobrenatural, José creu que aquele homem estava falando a verdade. José não pediu, José não mereceu, José não trabalhou por isso, não cumpriu as exigências, ele simplesmente recebeu o vale. No dia seguinte, ele vai até a loja, apresenta o documento e o carro passa oficialmente para o seu nome. A partir dali, a realidade muda. Ele passa a ser bem avaliado. Ele começa a cuidar melhor de si, a autoestima dele é elevada. Ele trabalha com dignidade. Agora, eu faço a pergunta para vocês. De quem era o carro? Ele ganhou o carro. Mas José pagou por ele? Ele fez algo para merecer aquele carro? O que José fez? Ele apenas foi até a loja com o vale que lhe foi dado. A fé é isso. Ela não produz o carro, ela não paga o carro, ela não contribui com o carro. Agora você substitui o carro por Cristo. E se o carro é Cristo, a fé é o vale. O vale diz respeito ao que você ganha, não ao que você paga.
No vale, tá carimbado assim, ó. Pago. 100%. Sabe de que cor tá escrito? Vermelho. Sabe o que é a tinta? Sangue. Tá pago. A fé é a mão vazia que recebe a Cristo e seus benefícios. Por isso, toda a glória é do doador. Nada pertence ao recebedor. A fé, ela não é o pagamento, ela é apenas o meio pelo qual o presente chega até nós. Como disse John Stott, a única função da fé é receber o que a graça oferece. Vocês estão comigo, gente? Importante ressaltar, nós não estamos falando de qualquer fé. Quando você se forma na faculdade e você faz ali um LinkedIn e coloca seus dados, a sua formação e tudo mais, você tem fé que vai arrumar um emprego. Por quê? Porque você se formou, porque você se preparou para aquilo. Então, em algum momento, você acredita que aquela oportunidade vai chegar. Quando você pega um avião para São Paulo, você tem fé que você vai sair do Rio de Janeiro e vai chegar onde? Em São Paulo. Por mais que você tenha medo de avião, você acredita que esse avião vai chegar lá, se você não for a Tâmisa. E entendedores entenderão. Só quem participou do estudo, terça-feira. Quando você olha para a criação, para toda a beleza, e o conjunto de fatores que mantém tudo funcionando, não é difícil acreditar que existe um Deus. Essa fé não é difícil ter. Quando você olha para a magnitude da criação do corpo humano, a beleza dos órgãos, as centenas de coincidências que precisam existir no universo para que tudo se mantenha funcionando. Não é difícil você chegar à conclusão de que tem um Deus por trás disso. Porém, essa não é a fé que salva. Não é falar eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. A fé que salva é a fé na obra de Jesus Cristo. É a fé na cruz. É a fé no efeito salvífico da morte de Cristo Jesus na cruz. Essa é a fé que salva. Porque, em última análise, o que salva não é a fé em si, mas é a obra. E é a obra que Cristo fez. É a fé na obra de Cristo que vai te levar a um nível de relacionamento e confiança com Ele que você jamais imaginou. É só essa fé que te leva para esse lugar. Se não tem essa fé, não tem desejo, não tem gratidão, sabe? Não tem aquela vontade de retribuir de qualquer maneira o que você sabe que não merecia receber. E que o preço foi caro, que a graça não é barata. Ela custou uma vida. E a vida de Deus. O próprio Deus se entregou para nos salvar. E é essa fé, nessa obra, que nos salva. Quem estava aqui na quinta-feira vai lembrar agora sobre essa questão de que é esse tipo de fé, é esse tipo de crença, vamos dizer assim, que vai te levar a um relacionamento com Deus ao ponto de que o temor do Senhor vai crescer no seu coração de verdade. Que você vai temer a Deus de fato. Por quê? Porque você sabe quem Ele é, o que Ele fez e quem você é. E o quanto você não merecia. Não tem como não temer a Deus quando se tem essa consciência da obra de Cristo na cruz. Agora imagina a gratidão
que brota no coração de José, voltando para a analogia, por receber o carro 0 quilômetro. Quando eu falei aqui que ele ganhou o vale, alguém falou assim: ô glória! Ô glória! Imagina a gratidão, gente. Você está trabalhando ali só mais um dia, que parece que tudo está dando errado, e entra uma pessoa na sua vida e fala assim: cara, toma aqui, ó. Um carro 0 quilômetro, ô glória! Qual seria o sentimento desse homem em relação ao filho do dono da BYD? Se fosse você, você ficaria grato? Agora me diz, qual deveria ser o seu sentimento com relação a quem não te deu um simples automóvel, mas lhe concedeu vida eterna? Salvação. E essa pessoa que te deu isso não é qualquer pessoa. É o próprio Deus. E Ele escolheu te amar ao ponto de entregar sua própria vida para te resgatar. Como não se encher desse temor reverente? Como não desejar retribuir esse amor de alguma forma? Porque nós sabemos qual era a nossa condição. Abre o versículo 23. Olha o que diz a sequência. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos devem vir a Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos pecaram e não têm a glória de Deus. Paulo está mais uma vez enfatizando que não há nenhuma distinção em relação a judeus e gentios quando se fala do pecado, quando se fala desse problema, né? Eles estavam igualmente sob o pecado. E da mesma forma, não há distinção entre judeus e gentios no que diz respeito à salvação. Eles precisam da fé igualmente. Não tem uma classe, sabe? Ah, não, você está sendo favorecido. Não, eles precisam da fé. E fé na obra de Cristo na cruz. Todos recebem salvação através da fé em Jesus Cristo. E a glória de Deus aí refere-se à exibição externa do que Deus é. Inclui especialmente a sua majestade, né, da sua poderosa pessoa e a sublimidade da sua posição supremamente elevada. O pecado separa as pessoas da comunhão com Deus Santo. Todos nós não temos o caráter de Deus e a comunhão de Deus por causa do nosso pecado. Estamos diante daquilo que as doutrinas da graça definem como depravação total. E aí no terceiro slide, por favor, Bruno, vou compartilhar com vocês essa citação do John Stott, que ele fala o seguinte: a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de encostar as mãos nas estrelas. Paul Washer, ele costuma usar a natureza também para contrastar com a depravação humana. Ele diz algo como: Deus ordena os planetas que sigam suas órbitas, e eles dizem amém. Ele ordena as montanhas que se levantem, e elas obedecem. Toda a criação inanimada obedecem à voz de Deus instantaneamente. No entanto, o homem, a única criatura que recebeu fôlego de vida diante de Deus e foi feita à sua imagem, é o único que olha para o Criador e diz: não. Não tenham dúvida de que nós
carecemos da glória de Deus. Abre o próximo slide, Bruno, por favor. J. Vernon McGee disse que todo homem, de acordo com a lei do mundo, é considerado inocente até que seja provado culpado. A palavra de Deus adota a abordagem oposta. Deus diz que o homem é culpado até que sua inocência seja provada. E Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, ele providenciou-lhe um meio de salvação em Cristo. E aí o versículo 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E sobre esse verso, um teólogo, certa vez, ele declarou o seguinte, que eu tinha anotado, mas eu não sei quem foi o teólogo que disse, mas eu sei que foi um teólogo. Agora chegamos ao maior versículo de toda a Bíblia, da maneira da justificação pela fé. Nós lhe imploramos, estude esse versículo. Vimos muitas almas, ao entendê-lo, entrar em paz. Porque Deus, uma pergunta, porque Deus ele olharia para nós na nossa condição, vendo alguém que está morto em seus pecados e delitos, e ele chegaria à conclusão de que era uma boa ideia dizer a respeito dessa pessoa que ela é justa. Você é uma pessoa justa. Por que Deus faria isso? Sabendo que nós não somos justos. As boas novas do Evangelho é que Deus espantosamente declara a pessoa como justa enquanto ela ainda é pecadora. A justificação é um ato, não um processo. Justificação é algo que você não declara assim, estou sendo justificado, não é. Ou você foi ou você não foi. É algo que Deus faz, não o homem. A justificação, por um lado, ela significa absolver. Do outro lado, do lado positivo, ela significa declarar justo. Mas isso não significa tornar o comportamento de alguém justo. Significa tornar a posição de alguém justo perante Deus. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não confundir justificação com santificação. São coisas diferentes. A santificação é o processo pelo qual Deus faz o crente cada vez mais parecido com Cristo. A santificação, ela pode mudar de dia para dia. A justificação nunca muda. Quando o pecador ele confia em Cristo, Deus o declara justo. E essa declaração nunca será revogada. Deus olha para nós e lida conosco como se nós nunca tivéssemos pecado. Justo. A justificação, ela não possui graus. O menor crente, ele é tão justificado quanto o maior santo. Talvez sejam declarações que dá até um certo arrepio naquele legalista que mora dentro de nós, que quer porque quer valorizar a justiça própria. Mas nós não temos capacidade de salvar a nós mesmos. Precisamos de Deus. Deus declara justo o homem no início do percurso, não no fim. Isso muda tudo. Quando Deus justifica pecadores hoje,
Ele está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente aquilo que é parte dos últimos dias. A justificação, ela não é um mero perdão, mas a remoção de toda a culpa e condenação. Perdoar é absolver a dívida, tem uma conotação um tanto quanto negativa. Agora, justificar é declarar justo, tem uma conotação positiva. O perdão absolve do castigo. A justificação é a declaração de que não existe base para a aplicação do castigo. O próximo slide, Bruno, por favor. John Stott. A voz do perdão diz: pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece. A voz da justificação diz: pode vir, pois você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. A justificação não é uma mudança provocada por Deus em nós, mas uma mudança em nossa relação com Deus. Justificação significa que Deus trata homens pecaminosos como se fossem homens perfeitamente virtuosos. Que bênção, meus irmãos. Se o seu coração não está regozijando com essas palavras, eu não sei mais o que poderia fazê-lo chegar a esse estado de tamanha gratidão. Versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Em primeiro lugar, vale reforçar o significado dessa palavra aqui no início do verso, que é propiciação, que é sinônimo de satisfação. Esse termo utilizado aqui no grego, ele tem o sentido de fazer as pazes, tornar alguém propício a alguma coisa. Nesse caso, propício a Deus. Propiciação é o lugar onde a justiça ela é satisfeita para que a misericórdia flua. Jesus Cristo, como sacrifício, ele satisfez a ira de Deus e removeu os nossos pecados. Ou seja, Jesus Cristo foi o sacrifício, mas o lugar onde Deus fez a expiação foi na cruz. Paulo ele explica com essas palavras que Jesus ele não teve medo de pregos ou de açoites romanos. O que o fez suar sangue lá no Getsêmani foi o cálice da ira de Deus. Para que Deus pudesse ser o justificador, o cálice da justiça que nós deveríamos beber foi bebido por Cristo na cruz até a última gota. A justiça de Deus foi satisfeita. Sabe, estamos falando de um Deus justo. E a santidade dele exige isso. A justiça precisa ser feita. Então Jesus ele fez essa propiciação, o sangue de Jesus, o ato de carregar os nossos pecados, satisfez a Deus para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. E aí você pode me perguntar, Léo, por que Deus estabelece algo tão terrível como a morte do seu próprio filho para nos reconectar com Ele, para estabelecer novamente essa nossa relação? E a resposta bem direta que eu posso dar para vocês aqui é: porque Deus é justo. Foi por isso que Jesus foi para a cruz, porque Deus é justo. O sacrifício de Cristo não foi um acerto por debaixo dos panos. Não foi um jeitinho brasileiro para resolver o nosso problema. Deus, ele exibiu seu filho na cruz perante anjos
demônios, homens, para provar a todo o universo que ele não ignora o pecado, mas o trata com seriedade infinita, pagando ele mesmo o preço da redenção. Ele não ignorou. Talvez em algum momento aqui, durante essa exposição, tenha passado pela sua cabeça: poxa, se eu não mereço, por que ele me perdoa? Por causa de Jesus. Por causa da morte de Cristo. O seu pecado, ele não foi ignorado, ele foi perdoado. Ele não passou pano no seu pecado, mas ele perdoou. Porque Cristo fez Deus satisfeito. A cruz é o lugar onde o amor e a justiça de Deus se encontram. Deus, ele não perdoa o pecado simplesmente esquecendo, ele pune o pecado em seu Filho. É por isso que Deus pode perdoar o ímpio e continuar sendo santo. Que amor é esse, meus irmãos? A conclusão que nós chegamos diante de toda essa verdade é que nós não precisamos de uma posição pessoal diante de Deus. Essa é a luta perpétua de todo legalista, que insiste em dizer que precisamos conquistar algo diante de Deus no que diz respeito à salvação. Cristo já fez o que precisava ser feito para todos aqueles que estão unidos a Ele. Cristo é a própria justiça de Deus. Não temos outro lugar de salvação a não ser no próprio Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por fim, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O ponto alto do texto é mostrar como Deus continua sendo justo, que ele puniu o pecado em Cristo, e ao mesmo tempo ele é justificador, ele declara o pecador inocente. O dilema de Romanos 3 é como Deus pode perdoar o pecado sem comprometer a sua própria justiça. E a resposta é expiação e propiciação. São dois lados da mesma cruz, mas apontando para direções diferentes. Expiação olha para o nosso pecado. É a remoção da culpa, a limpeza da mancha. O pecado, ele é coberto, ele é apagado. O movimento é de nós para fora, sabe? A remoção do pecado, do nosso pecado. Isso é a expiação. E a propiciação olha para a ira de Deus. É o aplacamento da justa indignação de Deus contra o pecado. Então, o movimento é Deus sendo satisfeito. Propiciação olha para a ira. Imagine uma dívida impagável num tribunal. A expiação é o cancelamento da dívida. Você saiu limpo. A propiciação é o juiz sendo satisfeito. A justiça foi cumprida, não ignorada. Cristo na cruz, ele faz os dois ao mesmo tempo. Ele limpou o nosso registro, expiação, e satisfez a justiça de Deus, propiciação. É por isso que Deus pode ser justo
e justificador daquele que crê na obra de Cristo na cruz. Ao mesmo tempo, sem propiciação, perdoar seria injustiça. Qualquer um poderia dizer, é injusto. Por quê? Porque ele é um pecador. Olha o peso, o tamanho, o valor da obra de Cristo na cruz. No Monte Calvário, Deus deu uma explicação pública do que fez através dos séculos. Os pecados do passado, do presente e do futuro foram tratados de uma vez só para sempre na cruz. Sobre esse trecho, Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, no slide 6. Esse artigo é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções que houver em todas as demais doutrinas por si mesma se destruirão. A maravilha da cruz é que em uma só tacada ela satisfaz o amor e a justiça de Deus. No mesmo momento, ela nos mostra que Deus é tanto juiz que se importa o suficiente com o seu mundo para estabelecer padrões e o responsabilizar por eles, quanto justificador, que fez tudo aquilo que era necessário para nos perdoar e nos restaurar. Ele é um pai digno de se ter e um pai que podemos ter. Na cruz, de maneira gloriosa e libertadora, nós vemos que ele é justo e também justificador. Essa é a razão pela qual a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Na cruz, o preço foi pago, o preço da nossa redenção, publicamente, todos puderam ver e contemplar e continuam contemplando através dos séculos e séculos que Jesus pagou a nossa dívida. E hoje Deus pode olhar para mim e para você, pobres pecadores, carentes da graça de Deus, e dizer, perdoado, está pago, foi salvo, remido, restaurado, digno de se achegar à minha presença. Hoje você pode ter relação comigo. Por quê? Porque meu filho pagou o preço do seu, do meu e do pecado de todos nós e de toda a humanidade e de todos aqueles que olham para a obra de Cristo na cruz e creem. Perdoado. E eu queria finalizar com uma pergunta muito simples. Qual é a sua esperança diante de Deus? Seu caráter? Sua religiosidade? Sua moralidade? Sua frequência na igreja? Seus dízimos? Seu serviço? Porque Romanos nos mostrou algo muito claro hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que se você aparecer diante de Deus com o seu próprio currículo espiritual, você não terá nenhuma esperança. Mas o Evangelho anuncia algo absolutamente surpreendente. Deus pegou o seu pecado, colocou sobre Cristo e pegou a justiça perfeita de Cristo e ofereceu a você. Deus não esperou você melhorar. Ele não abriu um prazo para você tentar de novo. Ele enviou o Filho. Na cruz aconteceu o maior milagre moral da história. O pecado foi punido
e o pecador foi justificado. O que tinha todo o direito de nos condenar, escolheu ser condenado no nosso lugar. Isso tem um nome, meus irmãos: graça. Graça. E hoje a pergunta não é se você é bom o suficiente. A pergunta é apenas essa: você confia na justiça de Cristo ou ainda está tentando construir a própria justiça? Porque todo aquele que confia em Cristo descobre uma verdade poderosa: você não está cancelado por Deus, você foi justificado. E talvez isso tudo soe familiar, você já ouviu, você já sabe, mas eu te pergunto com todo respeito e cuidado: você sabia isso na cabeça? Ou essas realidades te quebraram por dentro? Isso de verdade já desceu para o seu coração? Porque quando essa verdade realmente pousa, quando você entende que o Deus do universo olhou para você, viu tudo e disse: ainda assim eu quero você, tudo muda. Ele não deixa ninguém frio, ninguém indiferente. No Calvário, Deus resolveu definitivamente o problema que você não poderia resolver. E fez isso publicamente perante anjos, demônios, homens, para que o universo inteiro soubesse: Ele é justo e justificador. Não há maior notícia que essa, meus irmãos. Não há amor que se compare a esse amor. Que esse evangelho nunca seja apenas informação para a gente. Que ele seja sempre motivo de espanto, motivo de assombro. Que o seu coração aqueça e cresça ainda mais no temor do Senhor através dessa revelação.